Gente, a gente vai recordar dois temas que vocês já cansaram de ver aqui em sala, cai um lenço, que são os resíduos sólidos e áreas protegidas. A gente vai começar pelos resíduos sólidos por conta do nosso mutirão que a gente fez semana passada. Tá? Eu fiz um relatório aí de 5 páginas só, falando um pouco dos resíduos que a gente coletou, né? Porque eu fiz uma leitura dos resíduos, né? E do uso do espaço e dos usuários do espaço também, tá? Usuário não é um termo pejorativo, tá? Usuário é só uma pessoa que usa alguma coisa, algum espaço, tá bom? Por isso que eu uso esse termo. E aí, eu venho recordar dentro do nosso módulo, que é os Cidades Sustentáveis e Inteligentes, tá? Porque a gente percebeu aqui que Paracambi tem essa dificuldade em gerenciar o seu resíduo da sua cidade, tá? A gente viu ali aquelas lixeiras, viu resíduo dentro do rio, pontos viciados ao lado do rio. Então, isso tudo diz respeito a cidades sustentáveis e resilientes, que a gente vai ver aqui hoje, tá? Sobre planejamento urbano. E eu trouxe até alguns resíduos, porque eu separei alguns resíduos, né, da atividade, porque quando voltar às aulas aqui do prédio, o que a gente vai fazer? A gente vai de sala em sala, foi uma ideia, tá, que eu falei com a Samara. Hã? Pois é, porque vão chegar novos alunos, vão chegar novos clientes das barraquinhas e provavelmente essas pessoas são sempre de fora de Paracambi, tá? Vocês viram como é chato coletar resíduo? Toda hora baixa, dói as costas. E se vocês voltarem lá agora, vocês vão ver que tá tudo sujo de novo. Então a gente tem dois problemas, do poder público e da população que usa o espaço, que passa por ali, tá? Então, o que é importante? Vocês como jovens líderes ativistas, chegarem para esses alunos nas salas de aulas no momento de abertura do semestre e falar do projeto e falar da importância deles como os consumidores daqui do bosque em não jogar o lixo no chão. Tanto que ontem a gente colou um adesivo na barraquinha lá do seu Rogério, né, nosso parceiro aí dos jovens. Acho que seria até legal levar uma camiseta do projeto para ele, não sei se a ideia cola. Ele vai até embora, levou até o treino. Tem ninguém ali embaixo, não. Ele leva o treino e todos embora. Não pode ficar aqui. Ah, que susto! Falei, como assim? Não, calma. Até então não tava ali embaixo, não. Tava ali embaixo. Daqui a pouco ele chega. E aí a gente também vai lá na barraquinha daquele senhor que fica no início do bosque. Isso. A gente também tem uma ideia de colar ali, falar com ele e tudo mais. Porque quem consome ali não vai ter responsabilidade com resíduo, tá? Então, ele como proprietário, poder falar, descarta seu resíduo corretamente e tal. Isso é importante. E aí a ideia, quando retornar ao semestre, é a gente ir de sala em sala, em todas as instituições, para poder falar sobre o descarte regular, tá bom? E aí aqui, eu botei que o gerenciamento de resíduos sólidos, né, é de suma importância para uma cidade limpa e sustentável, tá? Eu trouxe alguns exemplos aí para a gente ver, né, para a gente criticar também, avaliar. O planejamento, você faz a gestão de um município, de todos os desafios e problemas que acontecem, não é fácil. Ainda mais se tratando de nível Brasil e nível Baixada Fluminense. Porque o contexto histórico aqui do lugar não é favorável ao planejamento urbano, entendeu? Vocês descobriram lá onde que a história de Paracambi gira em torno da fábrica, tá? Gira em torno da... Se não fosse a fábrica, eu acho que seria completamente diferente esse lugar. Pode ter certeza, tá? Então, pode passar, tia Mayara. Aprendemos na aula de campo que a disposição dos coletores na área urbana pode influenciar na coleta seletiva. Quase não tem coletor, ou lixeira, como a gente também costuma chamar, tá? E isso molda o comportamento das pessoas, beleza? A pessoa que já não quer muito carregar o resíduo com ela, se ela não vê o lixo, aquilo ali vai ser um motivo mais forte ainda para ela jogar aquele resíduo no chão, tá? Quando ela vê, ela até vai colocar ali, vai colocar embaixo, mas são pessoas que não têm o costume de ter responsabilidade com o que elas produzem, com o que elas fazem. Não se preocupam. Acham que um canudo é inofensivo, acham que um copo de suco é inofensivo, até chegar as fortes chuvas no verão
e aí nenhum bueiro mais dá conta porque tá tudo entupido de lixo. E vai por mim, é difícil limpar os bueiros, né? Que deveriam só coletar água da chuva. Por isso que algumas águas do bueiro vai pro rio. Não, águas pluviais. Algumas tampas você vai ver assim, águas pluviais. Só deveria ser água de chuva, mas aí tem muitos outros fatores que impactam aquilo ali e que também proporcionam enchentes, né, alagamentos aí no período de verão. Tem outros fatores, como os pontos viciados, né, que a gente viu. Então, quando eu falar de ponto viciado na cidade, é o ponto de descarte irregular, tá? Então, a pessoa já entende que aquele lugar ali é para fazer isso, todo mundo vai fazer, todo mundo vai jogar ali, porque o próprio poder público vai lá e vai limpar. Hoje, só limpar é o que a gente tem de gerenciamento de resíduo sólido no município de Paracambi. Fiquei muito admirada, pois passei na praça cedinho hoje, que eu vim de trem, passei na praça, era umas 7 e pouca, né, cara? E voltei para ir na farmácia e o carro da coleta seletiva estava passando, né? E eu falei, cara, esse serviço tem que melhorar e aumentar. Provavelmente ele só tem um caminhão para fazer a coleta do município inteiro. Isso é muito pouco, né? Um desafio. E eu não sei nem para qual cooperativa eles mandam aqui. Sinceramente, eu ainda não fiz essa busca. Falta de consciência da população. Então, você vê estudantes que vêm de fora de Paracambi, usam Paracambi, usufruem de Paracambi e não têm responsabilidade com resíduo. Desculpa, quando chover, quem sofrer vão ser vocês, não vão ser eles. Tá? Às vezes eles têm uma condição financeira até boa e não sabem nem o que é sofrer com enchente, com crise climática, tá bom? Então, assim, é importante o nosso papel cobrar. Que quando a gente dá o exemplo e cobra, a gente pode cobrar com gosto. Tá? Agora, quando a gente não dá o exemplo, a gente não pode falar nada, né? Esse que é o problema. O descarte na beira do rio, né? A gente viu que isso é um problema ali no nosso rio IP, né? Então, tá ali sofrendo com aquela falta de administração do local. Não deveria ser um ponto viciado, não deveria ter coletor ali de grande volume, né? Deveria ser outro espaço, ressignificar mesmo. E presença de vetores, ratos, ratos, moscas, vespas e outros. Oi? Hã? Pombo, né? O pombo também é um vetor de doença. O que nós temos aqui? Aquelas lixeiras que a gente viu, né? Tem poucas, e as poucas que tem estão sobrecarregadas. Não é essa a maneira correta de você fazer coleta seletiva numa cidade. Aqui você generaliza o resíduo. Será que esse resíduo vai mesmo para separação numa cooperativa? Difícil, tá? Então isso aqui não é favorável para coleta seletiva e gerenciamento. Ponto viciado de coleta de resíduo, tá? Então todo mundo da população joga ali sabendo que o pessoal vai limpar. E aqui é uma ressignificação do espaço, que é onde você limpa tudo, pinta, bota pneu colorido e tá novo o espaço. O problema foi resolvido? Não, porque a cultura ela ainda persiste. A cultura nas pessoas de descartar os resíduos, se livrar das coisas que não têm mais valor, ainda resiste. Então, aonde era um ponto viciado aqui, pode ter migrado para outro lugar, tá? Então, isso aqui a gente tem que olhar com um olhar um pouquinho mais crítico, beleza? Então, beleza, limpou, ficou bonitinho, legal. Ainda tem um lixo aqui no chão. Mas e aí, para onde que tá indo aquele resíduo? Tem um latão aqui, será que ele está sendo usado da maneira correta? Será que as pessoas entenderam? Será que o pessoal do poder público, quando estava fazendo a limpeza, foi conversar com os moradores ali do entorno para falar da importância de ressignificar esse espaço? Então é exatamente. Mesmo arrumadinho, né? A gente ainda vê resíduo. Você tá vendo? Olha lá embaixo do lixo. Embaixo do próprio latão. Mas não é nem lixo de coleta seletiva, é lixo comum. Exatamente. Um erro que o pessoal da Condep comete aqui, vocês podem olhar para dentro do latão e perceber. Um latão que fica ali em frente à secretaria. É folha misturada com lixo, com resíduo. Cara, folha não precisava nem estar ali dentro. A folha ela pode voltar para o solo, ele é substrato, ele é alimento para o solo. Você jogar folha no latão, cara, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, você percebe que a equipe não é capacitada. Isso é um problema da pessoa que trabalha varrendo a rua? Não. Isso é um problema da secretaria, da gestão, que não se preocupa em capacitar os seus profissionais. E fica enxugando gelo. A verdade é essa. Vou falar um negócio aqui, pra nós,
nós aqui, off, talvez não seja nem off pra vocês. Quando eu me mudei para Cambi, foi na época de que ia entrar a eleição, foi no ano eleitoral, mas mesmo depois que passou a eleição, no ano da eleição, nos primeiros meses do ano seguinte, continua tudo a mesma coisa, porque ainda não começou o governo novo, então os funcionários eram os mesmos. E aí, na minha rua, era simplesmente as pessoas que iam lá fazer a limpeza, e o pessoal tava preocupado, porque começa a trocar funcionário. Sim, sim. Ah, um belo dia, não sei como, né, porque tem as coisas muito aleatórias, estava participando de uma conversa dessa, só como ouvinte, quem sou eu ali. E a menina falando assim, não, mas eu já falei com fulano, aí eu vou ficar, e você entra. Aí ela, não, mas eu não tenho nada. Ela, só você arrumar uma calça comprida, uma camisa assim, fechada e vem. Aí eu fiquei olhando assim. Aí depois eu perguntei pra uma outra senhora que me cumprimentava aqui perto, já da fábrica. Aí eu perguntei, não tem nenhum requisito assim pra você trabalhar na limpeza? Ela falou que não. Só era alguém que arrumava as pessoas, eles eram contratados, tá aqui ó, a vassoura, a lata de lixo com rodinha e você ia varrer. Sem nenhuma orientação. Porque eles não tinham nem uniforme na época. Não tem. Alguns vieram receber uniforme recentemente. Então era só qualquer pessoa aleatória botar pra varrer e vai varrendo. Sem nenhuma orientação, sem nenhuma instrução. É por isso que os problemas persistem. Entendeu? Pode passar, por favor. Plástico é ruim, sacola plástica preta. É. A folha que cai da árvore você pode jogar de volta no solo porque é o substrato. Isso. Seria certo você pegar, jogar tudo dentro do carrinho, numa bolsa grande preta de plástico, depois enrolar ela e aos montes jogar dentro da mata? Não. É o que eles fazem. Sim, sabe o que eu já vi eles fazendo? Varrendo pra dentro da própria... Sim. Falei, cara, pelo amor de Deus. É normal, é natural a folha seca cair dentro do rio. Isso é natural. Agora, com uma sacola, você poderia jogar tudo só as folhas dentro do rio. Tava bom. Né? Aquele montinho que você achou que a gente limpou gosta de carne do lado de cá. Um monte seco, uns 3 montes secos, assim, cheio de resíduo que eu não consegui tirar de tarde. Muito, 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 muito. O pessoal pega com carrinho de mão, varre, não separa nada e fica jogando ali no meio do bosque. Aí eu falo, o problema é só nosso, às vezes? Claro que não. O problema vai muito além, entendeu? Então, todas as críticas que eu trago aqui é para quando vocês tiverem a oportunidade de se colocar, ainda mais diante de uma pessoa que representa o poder público, vocês saberem se colocar, entendeu? Como gerenciar os resíduos sólidos de uma cidade? Primeiramente, você precisa fazer isso com muita competência, com muito profissionalismo, com muita responsabilidade. Entendeu? O resíduo é uma responsabilidade. Porque quem sofre com enchente são vocês. Entendeu? E isso afeta muito, de verdade. Pode passar, por favor? E aí serão as lixeiras coloridas. A solução? Bonitinha aquele coletor de óleo ali, né? Na formato da garrafa PET. Né? Ali tá, resíduos contaminados. Isso aqui, gente, eu tenho uma crítica. Porque é uma boa ideia, mas, porém, isso aqui dificulta o entendimento de segregação do resíduo. Porque vocês vão em lugares que o plástico pode estar na cor diferente. O importante aqui é a gente falar do resíduo, tá? O importante aqui é a gente falar do material. Em Nova Iguaçu, por exemplo, a resolução lá diz que só tem 3 cores. Marrom, que é para resíduo orgânico. Cinza, que é para papel, se não me engano. E o azul é para reciclável, tá? Então aqui tá tudo que eu coletei lá, que eu separei. Então, ó, PP, plástico. Aqui eu tenho um canudo, que eu não sei do que é feito, tá? Outro plástico. PET. Tá aqui PP também, não sei se é reciclável, mas não tem reciclabilidade. CD. Eu não sei do que isso aqui é feito, sinceramente. Não sei se isso é reciclável. A caixa do cigarro, tá? Aqui não me diz se é reciclável ou não. Ok? E mais CD, mais CD. Esse papelzinho do Trident, isso aqui é uma praga. Porque, cara, você tira o chiclete, você nem percebe que isso cai da tua mão. Mas isso aqui não se dissolve tão fácil, não. Tá? Então, assim, é outro problema. E de trás fora que o papel é comestível, é feito de não sei o que de arroz.
O trite. Come e depois tu me fala. Eu já comi. Sério? Ai, meu Deus. Quando eu não tenho gosto de nada. Quando era mais Eu quando era mais novo, eu comia mesmo, cara. 7 outros. Esse aqui já tem um outro tipo de reciclagem. Então, assim, só numa sacola eu tenho diversos tipos de plástico, tá? E aí, beleza, aqui tá plástico é vermelho, papel. Eu tenho esse tipo de papel aqui. Mas isso é um papel plástico ou papel? Eu não sei. Então, vocês estão entendendo o teor da dificuldade de fazer coleta seletiva? Não é botar lixeira bonitinha colorida. É você falar sobre o resíduo. É você falar sobre o que é esse negocinho aqui atrás, essa setinha aqui atrás. Entendeu? Essa é a maior dificuldade. E para uma cidade considerada sustentável e etc., a primeira coisa, o primeiro calcanhar de Aquiles é o resíduo. Tá? O resíduo é um dos maiores problemas que existem. Então, aqui até parece bacana, né? Resíduo orgânico, só que será que a galera entende o que é o orgânico, de fato? E o resíduo reciclável? Será que alguém lê? Tá. Exato, às vezes tem uma placa enorme e às vezes a pessoa não lê, entendeu? E é uma questão de orientação. Então, muito bom, muito bonitinho você limpar o espaço, botar lixeira colorida, vai funcionar? Você está orientando aquela população a usar da maneira correta? Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Pode passar, por favor. Vai, não sabe se você vai usar. É inacreditável, Futebol Clube. E aí, o que falta para o município de Paracambi gerenciar melhor os seus resíduos? A cidade tem alguma cooperativa de catadores? Eu desconheço. Mas falou que vai ter. Vai ter? Vai ter. Ah, você lembra a data que ele deu? Não lembro. Deu. Ele falou que ia chamar a gente. Deram datas? Até hoje nada. É mesmo, a gente vai fazer canto. Mas ele falou que vai entrar com uma cooperativa aqui. Até agora. Isso é bom, gente. É bom. Vou só falar o debate, as perspectivas, né, do mutirão. E qual é a minha perspectiva? Eu fiz uma leitura diferente para cada lado do bosque. O lado que vocês coletaram, que é o lado esquerdo, a gente não encontrou o nível avançado de entorpecentes que a gente encontrou no lado direito. Para quem não sabe, a gente encontrou cachimbo de crack, agulha de heroína, gilete, um pacote ainda de maconha fechado, que perderam, tá? E eu não sei se a gente encontrou pino de cocaína, foi pino de cocaína também. Isso deu um trabalhão, né, depois. Seringa. E aí, o que acontece? A gente encontrou isso no lado direito, que é o lado do observatório. O lado esquerdo, diferente do outro lado, ele tem mais visibilidade da rua para dentro do bosque. E a iluminação da rua, foi até uma coisa que um aluno ontem... Clarei ali, um aluno ontem falou isso à tarde e fez todo sentido. Aquela luz clareia ali e você consegue ver o bosque. Então ali não é um lugar muito confortável para as pessoas que querem usar drogas. Quebraram, exatamente. Por quê? Gente, a partir do momento que você bota um banquinho para uso público, você tem que gerenciar aquele espaço, garantir que aquele espaço vai continuar seguro. Não dá pra você botar o banco à luz e você tem que garantir que vai ter segurança pública ali, no mínimo. Entendeu? Então, assim, essa leitura que eu fiz dos resíduos, eu fiz uma leitura de quem é o usuário e de como que ele usou o espaço, tá? Então, o lado esquerdo, eu já vi um lado que é mais confortável para pessoas familiares, beleza? No lado direito, a quantidade de preservativo foi grande, de entorpecentes, que eu não esperava encontrar aqui em Paracambi, muito absorvente, tá? Bebida, foi um saco. Por que eu encontrei absorvente? Porque não temos infraestrutura de banheiro nem feminino, nem masculino e nem unissex, né? Para as pessoas poderem usar. Não tem fraldário para as mães poderem trocar a fralda dos filhos. Então, eu encontrei muito lenço umedecido do lado esquerdo, que a gente coletou. Já do outro lado, foi um sacão de vidro. Muita bebida. Muita bebida. Porque aquele lado ele é mais propício até esse tipo de uso. A pessoa quando chega, quero beber uma cachaça, fumar uma droga, eu vou pra lá que tá mais escuro. Não tem visibilidade da rua, quase não pega a luz e os postes não estão funcionando. E outro fator, não tem segurança pública passando. Então isso torna propício, torna favorável esse uso errado.
tá? Então, assim, eu fiz a leitura dos resíduos, eu olhei para o resíduo e falei, já entendi o que aconteceu aqui, e aí em torno da barraquinha do Rogério já muda o tipo de resíduo, que é consumo de lanche. Então, tudo isso aqui, a maioria, a gente pegou ali perto do Rogério, tá? Então, assim, eu fiz essa leitura e eu trago para o debate para a gente começar a criar. É um lugar lindo, é um cartão postal do município, mas olha como ele ainda enfrenta problema. A obra daqui do Bosque foi muito boa, eu acho que foi muito lindo o que aconteceu ali no Bosque. Só que você precisa garantir que aquilo ali vai continuar acontecendo. Não dá para eu chegar, botar banco, botar iluminação, botar um monte de coisa, botar coletor e não ter a sustentabilidade daquele projeto, né? Fazer as manutenções necessárias, fazer a segurança pública necessária, botar a infraestrutura necessária. Entende? Imagina se você está passando com a sua irmã, com seu sobrinho mais novo e tem um casal cometendo um ato de sexo explícito ao ar livre. Isso é crime. Isso é atentado ao pudor, inclusive. Você não pode. Se você quiser chamar a polícia, fique à vontade. Porque é desconfortável, não é o certo ali. Entendeu? Ainda que para alguns seja um sinônimo de aventura, cara, se tá no espaço público, se você for pego no flagra, você vai ter que passar pelas consequências administrativas. Entendeu? E infelizmente, os resíduos, ainda que pequenos ali, trazem um alerta. Será que realmente no cartão postal a segurança pública está preocupada? Pela experiência da Samara lá em devolver os entorpecentes, foi desagradável e a gente já viu que não. O cara achando que é Samara que tá usando. Pelo contrário, eu fui chamada de moça de boa fé, tá? Ah, tá, legal. Os resíduos que já estavam usados, por exemplo, o pino. Não, o pino não. A agulha, a seringa. E o cachimbo, né? A gilete eu consegui descartar no posto de saúde, porque lá vocês sabem que eles. Lá eles fazem o recolhimento de medicamentos, de esse material cortante que é usado assim, ferida, né? Então lá eu consegui fazer o descarte correto. Porém, quando eu avisei que, mas tem droga aí também, aí ele, opa, aí já não é com a gente. Você vai precisar buscar a polícia, vai ter que ir na delegacia. Mas tem um posto da Polícia Militar ali na Cara Nova que você vai conseguir acessar. Fui eu no posto da Cara Nova, da Polícia Militar. Não tinha ninguém. Normal. Aí o taxista me avisou que... E quando tá água, tu ignorância. Ah, é? Aí o taxista me avisou que tinha segurança presente do outro lado. Fui na segurança presente. Então, tô com droga aqui. Mas eu explico. Gente, não, mas eu faço todo um preâmbulo. Eu falei, então, sou coordenadora pedagógica de um projeto, estava com meus alunos, eles encontraram, fazendo um mutirão de limpeza, eles encontraram esse tipo de resíduo, estou tentando fazer o descarte correto. E aí ele já falou, opa, eu não posso pegar isso para você, porque se eu for fazer a entrega, eu vou ter que abrir, eu acho que é uma ocorrência, não sei se é o nome correto. Então, você vai ter que ir na delegacia, ou então você descarta, porque senão vai ficar no seu nome. E eu fiquei, mas isso não é um problema para mim, eu posso... Porque realmente eles teriam que fazer como se fosse uma perícia. Me perguntar e tal, ia dar um trabalhão. Só que eu não estava preocupada com isso. Porque eu sei da minha boa fé. Eu sei da minha... Eu sei que eu... É assim, cara. Mas esse é um problema, não é para desencorajá-los a fazer o que é certo, não. Pelo contrário. Eu estava lá pronta para fazer... botar no meu nome. Não tem problema, pode botar. Eu sei que eu estava fazendo... Eu tava nos peitos. Eu estava fazendo o meu trabalho também como... Eu sou educadora de vocês também. Então, eu precisava mostrar para vocês todas as etapas realmente do que é fazer o que é certo. E descartar um resíduo da maneira correta. Só que, infelizmente, é um problema de segurança pública também. E aí, fazer esse convite para a própria galera lá da polícia, para vir aqui falar com vocês, que são juventude, são uma problemática alta. Outro ponto, fui na Secretaria de Saúde entregar o ofício, a mulher, vou dar o recebido, tá? Ela nem leu o que eu tinha a dizer, nem ouviu. Porque eu falei com uma secretária e tal, não que eu fosse chegar lá, eu quero falar como responsável, não, eu só falei, eu tenho um ofício aqui, enfim, são problemas que acontecem. Mas isso não é um desencorajamento, é realmente procurar a mudança, é bater no peito e falar, não, eu quero fazer, eu quero construir isso. E trazer isso para vocês é uma forma também de um olhar crítico, de vocês pararem para refletir. Será que
que realmente eu consigo fazer a mudança? O que também está me impedindo de fazer a mudança? Que isso não seja um desencorajamento para vocês, mas uma forma de querer que isso mude. Quando vocês estiverem, pessoal, quando vocês estiverem nesses locais, que eu acredito muito que vocês consigam chegar nesses locais de representatividades, sei lá, o GL como delegado, o GL trabalhando na polícia, secretário de saúde ali, o Wallace. Então, quando vocês estiverem nesses locais, para vocês darem ouvidos à população das necessidades da galera. Eu sei que a Secretaria de Saúde tem bastante demanda, porque é uma Secretaria de Saúde, tem outros fatores também, mas isso também é muito importante. É muito triste a gente ver que tem galera aí usando esses entorpecentes fortíssimos. Você é de menos, O crack é de menos? Não viu nada ainda aqui. Wesley, só que o que acontece? Vamos lá, a Samara, ela participou, eu participei do primeiro mutirão, como aluna no projeto. E no ano passado a gente também encontrou resquícios de alguém que fumou maconha, muito cigarro, preservativos, também encontramos essas coisas no bosque. Só que aí, em um pouco mais de um ano de diferença, a gente encontrar em entorpecivos muito mais pesados, como a cocaína, como heroína. Cara, estamos falando de heroína e crack no bosque. Então, isso é um indicativo negativo demais. Então, se você começa com substância muito mais pesada, além de ser ruim para as pessoas que frequentam, também significa a segurança das pessoas. Nem todos aqui, mas a maioria também são estudantes desse polo. Então, no dia que vocês começarem a estudar mais tarde, porque isso é uma coisa, assim como uma coisa boa atrai uma cadeia de coisas, uma coisa ruim é a mesma coisa. Se o bosque agora já tem drogas muito mais pesadas do que tinha um ano atrás, o que impede de ter outros crimes? O que impede de acontecer algum tipo de assédio, algum tipo de abuso, algum tipo de furto? Estupro, assassinato, porque às vezes por aí. roubam bicicleta. Mas se roubarem o teu pertence, o teu celular, tua carteira com uma faca, e se for uma arma? Porque se eu consigo fazer o uso de drogas diferentes sem que ninguém apareça, o que me impede de também fazer outros crimes? Porque não é só o cara que usa droga que tá no bosque. Às vezes tem uma galera lá com seus amigos, tem alguém lanchando, tem só o estudante indo pra casa pra pegar o trem ou ir pro seu bairro. Então, se eu sei que tem outras pessoas por ali também, mas não tem um policiamento, não tem segurança, o que me impede de fazer alguma coisa? Quem disse que o cara que tá usando droga não tem um celular, não tem dinheiro? Então, por que eu não posso lá roubar quem tá fazendo alguma coisa? Ou, sei lá, uma mulher que tá ali correndo sozinha. Porque, às vezes, quem faz exercício aqui, às vezes não tem quase ninguém. Então, a mulher tá ali fazendo um exercício sozinha, tá tudo escuro mesmo. Tá com ela ali no mato, e aí? Quem vai fazer alguma coisa? Então, uma coisa atrai a outra. Então, o que aconteceu no último ano? A gente encontrou alguns resquícios de maconha, mas era pouca coisa, e colocaram iluminação, depois tiraram a iluminação. Mas vocês que frequentam aqui, quantas vezes vocês viram a polícia, a guarda municipal, qualquer tipo de qualquer pessoa lá dentro do bosque? Mas é difícil, mas quando os caras vai, menino. Muito difícil, já é uma resposta. E à noite, quantas vezes vocês viram? Sem ser em dias de festa. Muito raro. E as pessoas vão no bosque à noite só nos dias de festa? E isso é um ponto. Dias de festa é muito pior. Então, o que acontece? Se a segurança pública do nosso município não faz alguma coisa agora, aí a galera só faz alguma coisa quando vira um problema. Problema de segurança Aí pública. já tá grande problema demais o enorme. problema. Aí estão esperando o quê? Um adolescente morrer de overdose? Uma mulher ser estrupada lá dentro? Alguém sofrer uma tentativa de assalto e acabar perdendo a vida porque reagiu? Então a gente vai ter que esperar acontecer um crime hediondo? Uma coisa muito séria pra alguém fazer alguma coisa? Tinha um cara que tava fazendo por Paracambi, mas Ele desistiu, né? desistiu. Gente, foi importante a fala da Samara e da Mayara aqui, mas principalmente das meninas que foram lá, né? Porque esse foi o desdobramento da nossa atividade de mutirão, tá? Então, só para vocês terem uma ideia quão sério é a situação. Tudo é um indicador. Então, se há um ano atrás não se encontrava esse, agora encontra, Paracambi está melhorando ou piorando? Fica aí a pergunta
para vocês, tá? E aí, qual o objetivo? Com esse resíduo aqui, que eu ainda vou limpar, eu vou limpar esse resíduo e a gente fazer um mural, tá? E desse mural a gente vai abordar alguns pontos. Mas quando as instituições voltarem a ter aula, a gente passar nas salas, levar esse mural e falar sobre a questão do resíduo na cidade, tá bom? Vamos pro próximo. E aí, como vocês já tiveram aula de campo lá em cima, então vai ser bem legal essa parte aqui. Unidades de conservação, né? Que são fundamentais na manutenção do clima nas cidades. Entender a sua importância estimula a proteção dessas áreas e a garantia de vida num espaço que também é um refúgio para a vida silvestre. O que acontece? Se já tem pouco espaço para gente morar e viver, você imagina para os animais, que também estão competindo ali diariamente por mais espaço na floresta, que a cada dia que passa diminui mais um pouquinho, né? Ontem foi uma noite muito infeliz, porque eu tive que ir para casa e ver o maciço, né, Jericinó-Mendanha, ali, o Parque de Nova Iguaçu, o Parque de Mesquita, tudo pegar fogo. Tá? Ontem foi uma noite muito triste. Os brigadistas conseguiram, né, debelar o fogo e tudo mais, só que aquilo ali me deixa, ao mesmo tempo, triste e furiosa. Triste porque eu sei que muitas vidas estão se perdendo ali, que os animais não conseguem sair a tempo, e furiosa porque eu sei o quão difícil é para os voluntários brigadistas estarem ali defendendo sem ganhar R$1, tá? Então, aqui é uma coisa que ainda me deixa muito furiosa ver essa situação acontecendo. Eu não consigo estar adormecida na vida e não me incomodar com as coisas, tá? Então, assim, manutenção do clima, eu acredito que se não fosse o Parque do Curió aqui, Paracambi seria muito mais quente. E para uma cidade sustentável e resiliente, ter áreas verdes e áreas protegidas é fundamental para você garantir não é saúde térmica, mas o conforto térmico, o bem-estar térmico daquela cidade. Vocês imaginam agora, né, quem mora em comunidades, em complexos, né, aí pela região mais central do Rio de Janeiro, que quase não tem árvore, como que deve ser para dormir no verão? Que às vezes é horrível. Às vezes não tem um ar-condicionado, às vezes a luz cai, às vezes não tem água, e o cara ainda tem que acordar cedo para trabalhar ou para estudar, né? Então, assim, olha a dificuldade que a gente está falando de uma floresta mas ela garante tanta coisa na nossa vida, principalmente conforto. O conforto térmico. Isso é real. A gente vai ver aqui alguns exemplos práticos. Pode passar, por favor? E aí, por que preciso defender essas áreas? Eu acabei de... Cascata. Acabei de defender essa ideia, né? Então, as pessoas tendem a ficar permanentes no mesmo lugar juntas ali. E as áreas verdes são importantes para dar equilíbrio e sustentabilidade para aquele lugar, tá? Então, sem as áreas verdes, sem as florestas, cara, isso aqui estaria muito ruim. Seria muito insuportável viver em Paracambi, acreditem. Pode passar, por favor. E aqui eu botei alguns trechos importantes, né? As unidades de conservação não protegem só a fauna, a flora, os recursos hídricos e o solo. Elas também protegem a história daquele determinado lugar. Ontem vocês descobriram a história das ruínas do aqueduto. Por que a fábrica está aqui no pé da serra, aqui no pé da montanha? Porque ela teve fácil acesso à água, tá? E aí você tem toda uma história que gira em volta desse lugar. Mas como que ele foi construído? Pelas mãos de quem que ela foi construída? É isso que molda a história do lugar, tá bom? O contexto histórico de ocupação esclarece o porquê daquele território estar de um determinado jeito. Uma história que foi apagada, isso é, patrimônio histórico-cultural, sendo preservado junto à biodiversidade. Então, só aqui vocês conseguem perceber a função do Parque do Curió. Além de proteger a biodiversidade, protege a nossa história. É as suas raízes, né? Pode passar, por favor. E aqui, eu queria que vocês observassem e prestassem atenção, por favor, a diferença de um bairro de Ipanema para Rocinha. Os pontos verdes são as árvores. Aonde? Aqui. Mas não tem muita árvore.
Ah, você tá olhando na Rocinha? Tô. Ah, tá. Achei que você tava procurando Dá em pra Ipanema. focar Eu ali, assim, ué. Ipanema tem muito. E aqui a gente vai falar de uma coisa que é planejamento urbano. Tá todo mundo adensado. Qual é o contexto histórico desse lugar? Por que o contexto histórico é importante? Vulnerabilidade, único lugar de acesso. São os herdeiros da triste história do processo de escravidão no Brasil. Aboliu a escravatura, para onde que a galera foi? Subiu os morros. Entendeu? Teve planejamento aqui? Claro que não. As pessoas só queriam tentar sobreviver. Entendeu? Conforto térmico aqui é uma coisa que não está no vocabulário daquelas pessoas. É difícil. Barraco quente. Mas há algo interessante a se falar sobre a Rocinha, né, Nayara? Que você falou ontem, eu achei interessante. Que estão elitizando a vista da Rocinha. Agora você comer num restaurante lá na Rocinha, dependendo de onde você vai comer, cara, é caro. Porque a visão é espetacular, de fato. O Vidigal, então, virou... É a experiência. E pro gringo isso é incrível, entendeu? Exatamente isso. Ontem eu tava comentando aqui em sala que a Rocinha, o Vidigal, não é mais um local para os brasileiros. Agora é um local para os turistas e estrangeiros. E aí eu comentei ontem com... Passa aí pra mim. E eu comentei ontem com os alunos que, por exemplo, uma laje de uma kitnet, eu vi sendo vendida por 52 mil. Oxi! Quanto? 52 mil. Na Rocinha? Na Rocinha? Eu compro na casa. Porque as pessoas, escutem bem, elas não estão comprando uma laje numa comunidade, elas estão comprando uma experiência. Exato. Porque você veio de onde? Você veio da Europa, você veio, sei lá, de um país de primeiro Quer viver mundo. aquilo ali. E aí, agora, hoje em dia, vocês acham que é assim, eu vou pro Rio de Janeiro pra ver Ipanema, pra ver Leblon, pra ver uma praia? Não. O cara já vive nessa realidade lá, pô. Nossa, eu vou ver como que as pessoas que não têm dinheiro no Brasil vivem. Gente, juro. elas vivem em um lugar onde não tem esgoto encanado. E eles realmente vendem isso como se fosse uma coisa super bonita. Todo mundo aqui já viu aquele vídeo da laje que tem no morro, que o pessoal chega lá e faz um vídeo com drone e pega toda a vista da comunidade. Quando o drone vira, tem o mar da praia de Ipanema. A mulher até caiu. E aí, só que pra chegar naquela laje, gente, ali, naquele ponto, é muito lá dentro do morro. Então, a pessoa passa por tudo. Passa por beco, passa por viela, umas ruas sem estrutura, aonde o caminhão de lixo não acessa. Então, dependendo do dia, tem um monte de resíduos. E eles vendem aquilo ali, tipo, como se fosse uma coisa extraordinária. E cobram muito caro. E eles conseguem cobrar isso. Então, no mesmo lugar, você tem a pessoa que vive muito bem, que são os moradores de Leblon, de Ipanema. O Leblon sendo... tá quase perdendo o posto dele, mas ainda é o metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro. E aí, tipo assim, não tem como eu arrancar mais dinheiro dali. E qual é a graça de mostrar um lugar para uma pessoa que vive em um país de primeiro mundo que já tem acesso a muita coisa? Então, pra que eu vou ficar mostrando a estrutura do Leblon de Ipanema? Mas eu posso levar ela pra Rocinha. E ela vai ver que aqui é muito bonita. Ele vai chegar o quê? Vai virar pro cara e falar assim, pô, tinha que comprar um lugar aqui. Gente, pra virar o ano novo na Rocinha, em qualquer laje que tenha vista pro mar, é uma coisa absurda de cara. As pessoas alugam uma kitnet e aí, às vezes, a laje tem um murinho, né? Uma área gourmet. E cabe lá 12 pessoas confortavelmente. Mas eles colocam 30 para cada uma pagando 5 mil. E as pessoas pagam. Porque é aquilo de você gourmetizar a pobreza. E aí é uma coisa que, tipo assim, você pega e você tira da realidade o que as pessoas realmente vivem ali. E aí tem outro ponto. A partir do momento em que você embeleza uma coisa que não é bonita, quem tá naquele território também acha que é isso. E aí as pessoas começam a achar o quê? Nossa, tu sabe onde eu moro? Eu moro na Rocinha. Tu mora onde? Tu mora lá no Chapadão. Não, de pessoas... E tem isso, tem rixa entre comunidades dentro do Rio de Janeiro. Claro. Juro. Aí fala assim, tu fala onde? Pô, eu moro no Dendê, na área do Governador. Nossa, eu moro na Rocinha.
Nossa, que orgulho. Entendeu? Não, mas a pessoa se vê, ela começa É. a se enxergar como se fosse uma coisa muito Gente, boa. mas a Rocinha é um independente. mundo. Tem tudo. Tem tudo lá dentro. Tudo. E aí, depois de ter tudo lá dentro, e agora ela está super cara, ela tá quase virando o... Vidigal, então, minha filha, Tá esquece. super caro. E impossível Caríssimo viver ali. Vidigal. E aí, dá Vidigal é uma. top, né? Ou você tenta enriquecer junto com o território, junto com o morro, com um lugar que não tem estrutura. Não tem estrutura pra nada, gente. E a galera continua construindo mais casas. É casa em cima de casa. Antes era pelos lados. Aí começou a ir pra cima. E agora é em cima de cima. Sabe? Ontem, uma da tarde, estava comentando de um vídeo que ela viu de um rapaz que comprou uma kitnet, construiu uma kitnet. Só que não tinha espaço pra construir uma escada. Ué? A escada do cara é literalmente... Vocês sabem a largura de um tijolo? Aham. A escada é um tijolo, só cabe um pé por vez. Ele não tinha espaço, só que a janela do quarto dele vai pegar toda a praia de Ipanema. Pô, mas o vistão que ele vai ter. É isso, é isso, é isso que as pessoas vendem. É desse jeito. Cara, eu vou te falar, eu tenho família na Rocinha, que minha mãe é de lá. Ah, é a Vivi da Rocinha também. Então, Mas vai estar na rua. vocês pagarem lá no restaurante chique? Dá um rolê lá no Dá um rolê, dá um rolê. E, técnica lá, como assim? pô, eu iria pro Vidigal, eu iria super pro Vidigal, gente, conhecer. E, tipo assim, eu nunca fui lá, mas a minha mãe falava que ela adorava. Minha mãe foi criada lá até os 6 anos de idade. E, tipo, em Barraco de Madeira, Rua A, aquela coisa. E ela falou que, assim, foi a pior coisa da vida dela ter saído da Rocinha, porque a Rocinha era o bicho. A Rocinha era boa. A Rocinha é muito bom. É o bicho. É porque vocês estão de Paracambi, vocês não... Mas tem tudo. Quem é da Rocinha não precisa sair da Rocinha pra quase nada. Entendeu? Porque aquilo ali é um mundo, cara. Entendeu? Só que olha isso aqui. Eles convivem com essa realidade aqui. Esse é pra boa? E aí, isso aqui é Ipanema, tá? Então, olha só como que foi bem planejado. Segue um pouco essa ideia. Aqui tem cada quadra, tá? Aqui tá fazendo alusão a cada quadra, ok? E aí é só um planejamento estético? É só para ficar todo mundo do mesmo tamanho? Não. É um planejamento que vai muito além do que vocês possam imaginar. Por exemplo, saneamento básico, que é a coleta do esgoto, tratamento do esgoto e o fornecimento de água. Então, como a cidade planejada, eu vou fazer assim, ó, coleta do esgoto. Vou conseguir coletar o esgoto de cada residência e levar para o tratamento. E dessa maneira, esse esgoto que poderia ir para o rio, ele não vai. Ele vai ser tratado, depois de tratado ele vai para o rio. Ó, meu sistema de tratamento de esgoto, beleza? Uma cidade bem planejada, né? Eu consigo colocar essa infraestrutura aqui embaixo. Tá, mas aí eu vou ter árvores. Beleza, eu vou ter árvores. Eu andei na hora da foto, né? Eu vou ter árvores pela minha cidade, porque a gente vai ver ali mais na frente que a árvore hoje ela não é somente um símbolo de sustentabilidade, mas sim de sofisticação, tá? Ele é um símbolo da nossa elite aí no que se refere a lugares planejados. Maioria exótica, tá? Mas, ó, árvore, minhas arvorezinhas, tá vendo? Você nem consegue ver o céu quando você vai lá, de tanta árvore que tampa as ruas. Deve ser muito fresco andar lá, né? Entre o calçadão de Bangu e a rua de Ipanema, eu acho que Ipanema é mais fresquinho, não é? E aí, só que essa galera tem acesso à rede elétrica, né? Então a gente tem que passar os fios subterrâneos. Aí, cidade bem planejada. Olha só que cidade bem planejada. Isso aqui é só a ponta do iceberg. Ó. Rede elétrica, todas as casas conectadas, fofo. Olha quem tava falando ontem. Brasil tem. Brasil para cá. É, isso aí. Ó. A transmissão de energia, beleza? Então você tem uma cidade toda pensada, toda planejada, tá? E essa daqui? Mas lá é Tá. subterrâneo ou você só É tudo subterrâneo. É tudo subterrâneo. Tanto que teve uma época que alguns bueiros, né, estavam explodindo. Por quê? Também tem transmissão de gás de cozinha.
ali por debaixo. E aí estavam tendo algumas interferências e aí explodiu o bueiro e causava acidentes. Estava rolando por um longo período em Copacabana. Tanto que Copacabana ficou, por um período de tempo, conhecido como Copacabomba, porque os bueiros explodiam. Foi engraçado agora, né? Mas na época foi um terror. Então, observem como que o planejamento urbano, ele tem o racismo ambiental, principalmente no Rio de Janeiro, como não uma base, mas um problema. Beleza? Alguém aqui se preocupou em fazer um planejamento? Não. Isso aqui não foi nem planejado, tá? E aí, arborização urbana e áreas protegidas. Lucas, você que já deve ter uma gola na mente assim para você poder plantar. Qual a diferença da arborização urbana para uma área protegida? Uma área protegida? Então, é porque na arborização urbana, eu acho que deve ficar muito aberta ao público. Isso pode haver impactos. Já em áreas protegidas, como já fala, né? Vai ser uma área mais protegida. Vai proteger mais a plantação que você vai plantar. Eu acho assim. Posso deixar? Vai proteger mais a proteção, gostei. Pode falar. Vai ser... Aham. Áreas protegidas é como se fosse a Rebi do Tinguá, que a gente visitou, então tem todo um cuidado técnico e tudo mais. A arborização urbana é pensada para cidades onde tem mais a população, né? Aí tem mais essa interatividade. A área protegida também é o nosso Parque do Curió e a nossa Revis, né? Bem pertinho aqui da gente. Porque É aberto. isso, tipo assim, é aberto e as placas lá estavam sendo impactadas pela população, que ela tinha até falado que da parte de Jequitibá pra cima tinha placas, porque as pessoas, eu acho que pelo fato de ser lá em cima não subia, mas até ali no Jequitibá não tem nenhuma placa de sinalização nem nada. Exato. Gente, áreas protegidas são, ainda que abertas ao público, né, que é uma categoria, né, que é parque, tem uso público, elas são consideradas ainda áreas protegidas. Não necessariamente uma área protegida tem que ser isenta da presença do público. Também. O que falta ali é a falta de gestão, falta de recurso para essa gestão poder fazer a gestão da maneira correta, entendeu? Então, por exemplo, pode faltar mais serviço de fiscalização, mais conscientização do pessoal. Mas a ideia de área protegida, o Parque do Curió traz. Agora, a arborização urbana, ela traz o que a gente tem na área urbana, né? A arborização no meio urbano. Por que precisa ter árvore no meio urbano? Obviamente, pela regulação do clima que ela traz, tá? Então, ela vem regulando o clima, ela dá o conforto térmico, Vivi, e fora a infiltração do solo, né? o interessante também é que a gente caminha mais e mais para ter mais cidades, né? Então essa integração também seria muito bacana, porque infelizmente é isso, a gente está caminhando para isso, né? Futuramente, ter mais cidades do que as protegidas, infelizmente. Então se tivesse a interatividade, não sei se eu estou correta na minha informação, Não, sim. Assim, mas acho que se tivesse a interatividade vai ficar muito melhor. eu acho que mais cidades, eu não sei, né? Mas que a gente tem mais migrações, sim. Por exemplo, todos vocês jovens têm vontade de ir embora de Paracambi, né? Vocês já me... Não. Aqui é muito bom, eu gosto. Isso é uma migração. Isso faz com que outras cidades encham mais, venham a encher mais, aumentar o número de população, e essa cidade aqui esvaziar. Mas também tem um movimento inverso, que é o pessoal mais velho vir para cá, tá? Então, essa migração, né? Esse vai e vem, essa mão dupla, ela migra muito, mas mais cidades eu não sei se a gente vai ter, né? Vamos pensar aí na perspectiva de que o Brasil está diminuindo enquanto população, né? Está envelhecendo. Mas a arborização urbana está aí, e a ideia da área protegida é a gente descer com a floresta para a área urbana, que a gente consiga dialogar com a floresta no meio urbano. Só que a gente precisa podar, a gente precisa fazer a manutenção, oferecer segurança para as pessoas, né? Então, a espécie certa, no lugar certo. Oi? Da Baixada. Pode ser o município com mais arborização urbana da Baixada. Queimado. Ok, Google. Ó, eu acho que Paracambi, Japeri ou Queimados. Oi? Japeri. Urbana? Japeri? Para de ver. Você anda lá, filho? Pô, parece que eu nem vejo a... Gente, é porque vocês não andaram em São João.
São João de Meriti, ó, chora. Não tem nada. Pode passar, por favor. E aí... Deixa ele. Vai parar no grupo. Como promover a arborização urbana, né? Afinal, se mal temos espaço para nós, quem dirá para as árvores, né, meu povo? Como é que a gente vai competir espaço aí? Fala comigo, né? A casa tem pouco espaço, a calçada tem pouco espaço. Mas você quer fazer casa na... Tá aí! Fala tu, uma casa na árvore. Super. Se viesse alagamento, tu não ia se atingir. Só no raio que ia ficar chatão, né? Mas... ia ter que ir tratando ali, né? Mas eu acho que dá certo. Vou morar no Jequitibá. Tá ele lá de cima vendo o pessoal com binóculo. Olha lá, os jovens líderes chegando. E aí, gente, pro nosso módulo, a gente vai ter uma aula na semana que vem que a gente vai pedalar, todo mundo. A gente vai dar uma volta em Paracambi para falar sobre mobilidade urbana sustentável, tá? A gente vai peregrinar tudo, assim, ó. Na Amapá eu vou. A Amapá não tem como não, porque não passa. Baixa a bicicleta ao mesmo tempo. Gente, É a ponte de uma pessoa só. Dos mesmos criadores da escada de um pé só. Ela é só carroça e cavalo. Meu Deus. Ano saudoso. Mas semana que vem, pra gente poder falar de mobilidade urbana, tá? Paracambi tem muita bicicleta, isso é bom, mas tem ciclovia e ciclofaixa? Nada disso. Fica aí o questionamento, né? Então, tem aí... Agora que eles se preocuparam em fazer uma, né? Pode passar, por favor. E aí, Jotinha com Vitor Hugo. O Guilherme ficou mais chateado ainda. Já tinha com o outro já. E aí, pessoal, além da importância climática das áreas protegidas, a nossa história também é um elemento fundamental a ser resguardado, tá? Mas esse processo só ocorre quando buscamos conhecer nossas raízes. Quem somos e como que a história do território também é a nossa história, tá? Então, tudo o que aconteceu aqui hoje fala sobre a gente, tá bom? Principalmente sobre vocês, tá? Eu sou uma visitante em Paracambi. Pode passar, por favor. E aí, como saber se a cidade tem planejamento urbano? Na humilde opinião de vocês, tem ou não tem planejamento urbano? Não. Depende? Por quê? Depende de onde você mora. Vocês já viram algum contexto de planejamento, algo planejado em Paracambi? Planejamento. Botou fonte em tudo. A Karina, ela botou uma mensagem lá no grupo. Fonte, né? Vamos botar fontes, né? Fontes sobre Vozes da minha cabeça. arborização. Uhum. Ela colocou aqui. Paracambi e Magé são considerados municípios com a maior quantidade de cobertura vegetal total. Isso acontece porque ambos possuem grandes áreas territoriais inseridas no SOP da Serra do Mar, abrigando densas reservas de Mata Atlântica preservada. Nilópolis, curiosamente, em termos exclusivos de arborização urbana, varia. Árvores plantadas nas calçadas e nas ruas. Nilópolis, historicamente, registrou taxas mais elevadas no levantamento no entorno do IBGE. No entanto, os especialistas alertam que a cidade quase não possui fragmentos de florestas ou matas nativas, Não tem. conservadas menos de 1% do território, sendo o município totalmente urbanizado. O que salva em Nilópolis só é o Parque do Jericinó, mas que nem é tão arborizado assim. Paracambi, mas Paracambi eu acho que precisava Mas essa cidade toda de árvore. É por isso que você vai responder aquele formulário com um monte de sugestões de onde a gente botar. Aê, pra amanhã. Nessa altura do campeonato, dá até uma dor no coração. E aí, gente, são dados importantes, porque depois quem sofre com as consequências somos nós, principalmente vocês.
Mas, acima de tudo, não pensar só na consequência, mas sim na qualidade de vida. Quem não gostaria de andar numa rua fresquinha, cheia de árvore? Quem não gostaria de andar numa rua com ciclovia ou ciclofaixa adequadamente, para você não ter que ficar pagando ônibus, né? E outra coisa, pedalar é muito bom, né? Pra saúde, então nem se fala. Depende, se tiver um dia Ô, muito Vivi, calor. e em casa, É. já tem que eu botei no grupo, o que a gente pode fazer? Oi? E em casa, como eu tenho no grupo que eu botei, o que a gente pode fazer? Que caso? Eu não sei se você viu o vídeo, porque minha rua era fresquinha. Uhum. Aí a querida lá viu o território do lado, que não é nem da casa dela, saiu cortando. Você pode chamar a guarda para multar ela, porque a árvore pode estar dentro do seu terreno. Se para você retirar aquela, suprimir aquele vegetal, você tem que ter uma autorização. E quem mais Ela vai... tirou tanto que não dava nem pra ver o céu ali. Dá pra ver tudo agora. Você pode multar, você Mas tem que pode gravar ela pedir para cortando, multar. Vai provar Mas que não ela. tava em casa, não. Porque tu nem vai provar que fala que cortou. Não, é só chamar a polícia para ela. Os vizinhos todos viram. Aí vai ser a guarda dela contra A gente não pode se afugentar e ter medo, não. Pode ter medo, gravar um não. vídeo. Olha lá, cortando. Capaz dela mesma falar, porque ela é abusada mesmo. Então, chama a polícia para ela. Será que ela vai ser abusada na frente do poder público? Vou gravar ela. Essa é a questão. Que às vezes a pessoa é abusada com você como cidadão. Aí quando vê o carro da polícia chegando, ela... né? Fala manso, né? Não é bem assim. Que a gente não pode se afugentar e ficar com medo, não. A gente dá nosso direito. Que isso? Não, mas foi de um dia pro outro, a rua ficou quente. Mas esse é uma pior das consequências, tá? E aí, gente, o planejamento urbano, uma cidade sustentável, é para trazer qualidade de vida para vocês. Não é só o cartão postal do Rio de Janeiro que tem que ser exemplos de qualidade de vida. Aqui também. Ainda mais eu acho a Fluminense, que tem um contexto histórico que não carrega o planejamento urbano para as pessoas da periferia, né? Isso é uma realidade muito distante para a periferia. Pode passar, por favor? Não sei se tem mais nada. Ah, tá. E aqui, né, uma cidade não surge do nada. Ou ela existe devido a um processo histórico longo de surgimento, né, de maneira desenfreada, acompanhando os momentos econômicos e sociais da época, que moldaram a sua estrutura, ou ela surge num lugar com um interesse a partir da especulação imobiliária. Exemplo, a Barra da Tijuca, que nos anos 60 começou a popular, só que de maneira muito planejada, muito bonita, né? Hoje, você quer ter sinônimo de elite, é você ir para Barra, nem mais para Copa mais, né? Pode passar, por favor. Olha que belíssimo. Isso aqui é uma cidade americana, tá? Que eu não sei o lugar. Tem que ser, né? E aqui, mas os condomínios da Barra imitam essa estética. Isso tudo é placa solar em cima do teto ou eu tô vendo errado? Ou é a cor do teto? Eu acho que é a cor do teto. Tá? E aqui, gente, o que acontece? Muito bem planejada, muito bem arborizada, todo mundo sem muro, né? Porque é uma ideia do americana, né? Aquela coisa, né? Todo mundo sem muro, aquela coisa de amplitude. Sem privacidade? Exatamente. Então, isso aqui é um momento de planejamento aí. Pode passar, por favor. Não tem um muro. Os outros entram na tua casa, os outros aqui meio educado, com o muro pula. Pode passar, por favor, Mayara. Então piorou. Vai lá, você bota o primeiro visão, o cara puxa os competem pra você e aí, inventar. Como é que vai ser? Tem esse fator lá nos Estados Unidos. Aqui é uma cidade europeia, que eu também não peguei o nome. Mas assim, parece, né? O que acontece? Bonito, olhando de cima, assim. Olhando de cima, parece que foi tudo feito na régua de cima, né? Mas o que acontece? Só para vocês observarem. Essa cidade é antiga. Tem uma arborização no meio. Isso. Essa cidade é antiga, muito antiga, tá? Talvez surgiu no século XIX, XVIII. Posso estar extrapolando na estimativa. Mas, até lá naquela época, já se pensava num lugar elitizado e organizado para poder oferecer os melhores serviços, tá? E hoje é cartão postal. Hoje você vê que aqui é um lugar mais contemporâneo de desenvolvimento territorial por conta da forma como está sendo as ruas, como foi criado, tá vendo? E aqui a gente tem uma situação no Brasil, tá? Que as ocupações em áreas de risco triplicaram, ok? As pessoas vão para a área de risco porque querem? Não. Porque é preciso. Ela precisa, muitas das vezes, para sair do aluguel. Então, o dinheiro que ela paga de aluguel, ela vai construir um barraco para ela viver, tá? E aí, o que acontece? Por que as pessoas sobem em encostas? Porque é onde está o local disponível. Infelizmente, as encostas é onde sofrem o maior desastre natural
por conta das chuvas, né? O deslizamento de terra, beleza? Então, assim, e o que deveria ser feito? A assistência social. Não adianta você chegar num lugar onde um morro está se desenvolvendo de maneira ostensiva, sem entender o porquê que aquela pessoa está fazendo aquilo. Você tem que dar o apoio, o suporte, beleza? Também não tem condições de você criar um condomínio bonito, né, igual eles fazem em condomínio Minha Casa Minha Vida, botar muito distante da realidade daquela pessoa, de onde ela vive atualmente, né? E aqui, você vai simplesmente desequilibrar a realidade daquela pessoa. A pessoa que ela trabalha ali, vive ali, ainda que de maneira irregular. Aí você faz um condomínio lá do outro lado do município para aquela pessoa viver. Cara, ela vai estar mais distante da realidade dela. O que você pode ofertar ali para ela? Isso acontece muito, sabe por quê? Para isolar o pessoal. Aí você faz o condomínio sem suporte nenhum, sem equipamento público, sem assistência social. Assistência social parece um termo, né, muito básico, mas é o que mais falta no Brasil, é isso, tá? Então isso aqui é o resultado da falta de política pública e governança acerca da moradia digna, que a gente já viu, inclusive, que é um direito por lei. Tá? É um direito por lei. Tá longe de ser uma cidade sustentável. Beleza? Longe. E aí, quando eu vejo ele chegando, quem quer que seja, na casa de uma pessoa que está construindo um barraquinho na encosta, da maneira mais ostensiva possível, cara, entende o porquê que aquela pessoa está indo para lá. Sabe? Entende o porquê que aquela pessoa está indo para lá. Então, assim, são realidades difíceis, duras e que está em todo o Brasil. Quiçá em quase todo o país, em todo o mundo, né? Vários países sofrem com isso, tá bom? Então você vê uma diferença discrepante. E aí quando vem a crise climática, quem é que é mais afetado aí? Obviamente, quem está na área de encosta. Só uma coisa. Sim. Aquela bendita daquela rua torta tá me irritando. Aonde? A de baixo. Qual de baixo? Ah, essa daqui. Tá me irritando. Tira. Agora que eu vi, Tá, a rua tá torta. Tudo perfeito, aí tem só uma torta. E aí... Interessante. Ele olhou detalhes, né? Que nem eu. Aquela foto da publicidade é um exemplo que cabe, mas sobre o que ele falou em relação a isso, a gente tem as pessoas, não olha que eu não concordo, a gente tem, por exemplo, as pessoas que estão aqui no morro, né? E esse morro pode ser um morro em qualquer lugar, não é só no Rio de Janeiro não, no Brasil todo. E se não for, por exemplo, aqui em Paracambi não tem morros assim, a cidade não tem essa estrutura geográfica, só que ela vai ter áreas mais afastadas do principal centro que está desenvolvido. Dependendo, aqui em Paracambi vai ter áreas perto de encostas, não é o suficiente para subir casa em morros, mas as pessoas constroem muito próximo, que pode estar acontecendo deslizamento. Aí o que acontece? Né? Tem todo aquele problema, choveu, deslizou, as pessoas estão perdendo casa, quem não perdeu está com a vida em risco. Aí o poder público precisa tirar as pessoas dali, né? Pela segurança das pessoas. Aí vamos colocar essas pessoas aonde? E aí vem a questão que, primeiramente, se vamos pensar em um local que seja, por exemplo, perto de um bairro rico, ou qualquer lugar mais desenvolvido, as pessoas ali não querem perder parte do seu território já desenvolvido para que você tire as pessoas de uma área de risco para colocar ali. E nem o governo quer também, na verdade, né? Que dá muito trabalho. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar um loteamento, né? Um loteamento no lote, um grande pedaço de terra. Só que em um local desenvolvido, não vai ter loteamento perto de onde é desenvolvido. Vai botar as pessoas super longe. E aí o que acontece? Quando a gente fala sobre a falta da assistência social, é que você fez de qualquer jeito. Deixa eu pegar aqui um outro para fazer um outro exemplo. Eu preciso realocar 50 famílias. Vamos pegar um loteamento, a gente vai fazer uma habitação, né, com 50 casas para pegar e comportar essas 50 famílias. E aí, junto com os programas do governo, seja Bolsa Família, seja outras questões, facilita com que as pessoas tenham uma casa própria em um local seguro. Então ela não vai mais passar por deslizamento. Em relação à energia, ela vai ter a questão de energia e tudo mais, tá bom, construiu lá, tá feito. Só
Mais perto, mais longe. Porque o governo te entregou a casa, mas tu também quer o transporte? Pô, aí não dá, né? E aí o que acontece? Como eu te entreguei a casa, eu também não pensei no comércio, mas a casa, o condomínio é recente. Você não pode abrir comércio no teu quintal, da tua casa. Então você não tem comida próxima, não tem transporte. Tudo que você for comprar, ou você for estudar, trabalhar, você vai ter que estar se deslocando esses 3 quilômetros para ir para lá. Só que aí ainda tem a casa que tu morava lá no morro, perto do perigo. Você não tinha esse transtorno todo, porque você ia andando para um canto a outro. Aonde você vai? Então o que acaba acontecendo é que tem muitas construções sociais que ajudam a facilitar as pessoas, né, a terem uma casa digna, que estão abandonadas. Por quê? Do que adianta eu ter uma casa se é mais difícil o meu deslocamento para o trabalho, eu não tenho o que comprar perto. A única coisa de transporte que tem nesses casos é o transporte escolar, quando tem, que às vezes nem tem. Então acontece que as famílias às vezes abandonam quem tem esse benefício e voltam para aquela área de risco, para aquele morro próximo da costa, porque fica mais fácil. Então isso acaba acontecendo muito. E aí, gente, quando acontece isso aqui, né, nem todas essas pessoas que vivem aqui, que têm uma boa condição, vão fazer os serviços que os pobres fazem. Prestar os serviços que os pobres fazem. Que serviços são esses? São serviços de portaria, são serviços de limpeza, serviços de cozinha. E aí, ao mesmo tempo que uma cidade planejada surge, a outra também. Só que aqui surge uma comunidade. Por quê? Não é que elas são diretamente ligadas, diretas e indiretamente ligadas. Quando a Barra da Tijuca começou a se fortalecer, também se fortaleceram as comunidades do entorno. Foram se desenvolvendo. Por quê? Oportunidade de emprego, não é? O shopping. Então, muitas pessoas que são da comunidade, do Terreirão, Curicica, elas trabalham em muitos condomínios de luxo ali. Então, vocês entendem como que há uma relação direta e indireta? Ao mesmo tempo que uma cidade muito bem planejada surge, quando você não tem política pública para todos, a comunidade surge. Não como um problema, como uma resistência. Beleza? Pode passar, por favor. E aí, em uma cidade que não foi planejada, com uma densidade demográfica elevada, o que é densidade demográfica? É onde tem muita gente em pouco espaço, tá? É muita gente por pouco metro quadrado, vamos dizer assim. É denso, demograficamente falando, de população. E pouco espaço disponível, as áreas protegidas e a arborização urbana são baixas ou quase não existem. São João de Meriti, gente, você pegar o mapa do município de São João, você tem um município todo cinza no mapa e pouquíssimos pontos verdes, tá? Aquilo ali representa muito a área verde do município. Isso diz muito sobre o racismo ambiental, já que a arborização urbana virou um símbolo de sofisticação climática e arquitetônica nas áreas elitizadas, tá? Então, a gente tem uma dualidade do ponto de vista de um vegetal na área elitizada, planejada e na área de periferia. Na área de periferia, pela população, ela é vista como um problema, uma dor de cabeça. Fica soltando folha, suja o chão, né? Suja o chão, ocupa espaço. Eu preciso fazer alguma coisa aqui nesse lugar, então eu preciso retirar essa árvore. E eu não sei do conhecimento da importância dela, então é aí que a gente vai tirando mesmo. E aí você também tem o poder público, não se dá muito trabalho de disseminar essa informação, né? Então, junto útil ao agradável. Porém, em áreas planejadas, a árvore ela precisa estar ali. É um símbolo ali, ela tem um significado ali, ela tem um simbolismo nos espaços elitizados. Se você for, quando eu fui no penhasco dos Irmãos, as árvores tinham orquídeas florescendo. Eu falei nunca que na Baixada Fluminense as orquídeas iam estar intactas, né, nas árvores, né? Quem tem mãe que adora uma plantinha? A minha mãe, ela chega em casa e fala assim, olha a linha que linda que eu trouxe para casa. Eu falei, onde é que você arrumou isso? Ela, não precisa saber. Peguei ali. Se você for reparar, durante toda a aula, você consegue perceber um movimento muito estratégico por
Eu não vou falar, eu não vou botar nomes, que eu achei muito pesado você botar nomes que eles não vêm. Mas se você for reparar, por exemplo, você falou que eles estão fazendo. Por exemplo, você comentou sobre o processo que eles estão querendo romantizar a pobreza. Um lugar que não tem saneamento básico, que não tem estrutura e querendo botar como se fosse algo maneiro, algo legal. Esse movimento faria com que as pessoas ao redor começassem a enxergar aquilo que é desumano como algo normal. Normal, isso aí. Se você enxerga como algo normal, você não precisa mudar nada. Logo, não tem esforço. Você comentou sobre outras questões. Se você for reparar que nem não tem conhecimento, eles não fazem questão de levar. Será que se ter conhecimento não faz não começar a reclamar? Eu teria que fazer alguma coisa? Então, é um movimento tanto de você querer jogar a verdade para baixo do tapete, quanto de você não querer se importar. Então, vocês estão aceitando, ninguém tá reclamando, ninguém tá vendo, joga pra lá, deixa quieto, ninguém reclama. Quando o problema acontecer, a gente resolve. É melhor remediar do que prevenir nesse caso. Só volta lá no slide, Mayara, rapidinho, pra ver se não tem mais nenhuma. Eu não me lembro, era que eu apresentei isso ontem. Só tem mais um que é Mostra aí, por favor. Cadê o campo? Aumenta aí, por favor. Isso. E aí, pessoal, esse aqui é o último slide. A discrepância social, econômica e ambiental. Aqui é um rio, tá? E aqui é uma comunidade. É um rio? É. Eu pensei que era É um árvore rio. sem ser rio. E aqui, E aqui, só senti o ai. E aqui, obviamente, dá para perceber que é um condomínio, né? Ou um bairro melhor requisitado. Piscinas e mais piscinas. Observem as piscinas e os telhados. É assim que quando você abre o mapa, você julga. As cores que o mapa te traz, ele te fala sobre o lugar. Então, olha o tamanho do terreno desse camarada. É muito grande. Bem pequeno, né? Bem pequeno. Bem pequeno. Olha só, se a gente pegar esse recorte e passar para cá, Dá mais casinha. dá muita família dentro desse terreno, não dá? Tá. Ó, então julga, quando vocês olharem o mapa de cima e verem esse tipo de telhado e piscina, ali a galera tem um poder aquisitivo. É a galera do dinheiro. Aqui a gente tem o racismo ambiental e toda aquela problemática que a gente já conhece. Parece que não tem nem rua. Parece que não tem rua. Exatamente, são mais vielas. Logo, você já julga que a coleta seletiva é mais dificultosa, né? Não passa caminhão de lixo. Exato. Não deve ser asfaltada. Não tem espaço. Não tem espaço, entendeu? Sabe para onde o resíduo vai? Pro rio. Nossa, eu lembro quando eu morava na Vila Joaniza, que era Vocês já viram entregador, tipo entregador de bebida, que ele tem como se fosse uma motozinha e uma caçamba atrás? Quando eu morei na Vila Joaniza, era assim que a Corrub retirava o resíduo. Era motor. Porque não tinha espaço para o caminhão subir. Não tem, Então o caminhão só subia até o início da principal do morro e o restante não tinha espaço porque a principal ela começava a finilar. Então subia um carrinho e ia pegando os resíduos e levando para o caminhão. E para dar a quantidade do território, ele fazia essa viagem umas 7, 8 vezes. Nossa. É muita coisa. E olha que, diferente daqui de Paracambi, as pessoas lá já estão habituadas em guardar o lixo dentro de casa um dia e outro, mas ainda assim é muito, muito resíduo. E se aqui, por aqui na rua, tem pontos viciados, dentro de uma comunidade, de um local não desenvolvido, tem muito mais. Muito mais, nossa. E é tipo assim, facilmente uma montanha, uma esquina que tem um grande muro, automaticamente ali tem um local de resíduos. As pessoas vão jogando, vai virando uma amontoada ali, porque não é uma casa de ninguém, não é perto de ponto de comércio e às vezes é uma esquina. Então, se não está sendo utilizado, vão começar a jogar resíduos ali. Sabe um lugar que o pessoal faz muito ponto proposital, né? Viciado de resíduo, é porta de escola. É. Porta de escola municipal. Mas no Nicola tem. Então, muitas escolas têm o problema das pessoas jogarem os resíduos na frente da unidade escolar, justamente porque, assim, aqui na escola eles sempre vão limpar, porque eles não vão querer deixar a frente suja. Mas aí eu pergunto para vocês, que exemplo que o cidadão está dando para aqueles estudantes ali, jogando o resíduo na porta da escola dele? E aí ele entra e sai da escola para estudar e acha aquilo normal. É aí que mora o problema. Entende? Vai lá em Paracambi. Vamos lá para Paracambi agora. Rio Guandu.
Cadê? Aqui. Veja o bairro da onde a Karina mora. Cadê? Ela mora aqui, ó. Ué, mas a Catarina não mora no Sabu? Não, Karina. Olha. Mas vocês sabem qual a floresta que tá aí perto da Karina? Não. Reserva Biológica do Tinguá. Tá? Por isso que é arborizado. Paranapá também é igual aí. Se marcar, você mora na zona de amortecimento. Você levou um buraquinho. A Karina mora no quintal da Karina. É o Rebinho do Tinguá. E aí, gente, vamos olhar agora, vamos ver Paracambi visto de cima, né? E aí, a arborização de Paracambi tá bacana? Na opinião, humilde opinião de vocês. Paranapá, pra tu ver que na Amapá é muito de árvore. Ó, saudoso, né? Minha irmã era essa vez. Sabe dentro de Amapá? Pra vocês verem a delimitação do território. Tudo é para. Isso é Paracambi, tá? Não tem Amapá não, gente. É, uma parede tá de Gente, Cadê essa burra? Amapá não tem não, Ela gente. fez essa ali, cara. Saudoso não existe. Olha lá, espaço reserva é na Amapá. Olha lá, Vila São José, o tanto de mato que tem em volta. Eu acho que só a cascata pode ser mais arborizada em Paracambi. E o saudoso? Ah, não, saudoso, vai pra esquerda. Aí, Vai ser também. Quem mora no Saudoso? o Wallace. Caraca, tu mora longe, jovem. Mora no saudoso nada, mora no Sabu. Ah, Ele mora na divisa do saudoso com o Sabu. É. Praça Verde, hoje pra cara de break, filho. Aí, eu moro aí na Praça Verde, eu moro aí, ó. Minha casa é por baixo. aqui, ó. Minha casa é aí, ó. Aí, dá o zoom aí, cara, dá pra ver a casa mesmo. É rua da atividade. Aí. Aí. A rua da minha casa é essa daí, ó. Rua lá em Francisco Rosa, perto do centro do Naldi. Aí, do lado Aumenta o zoom. vai Tá, dar eu pra ver morei minha ali casa, hein. também, tá? Ó, sem terra, mulher. Aumenta o zoom. Olha lá o Camilo lá em cima. Ô, mudo, que foda, mulher. Tá atualizado, tá? Tá. Olha o rancho lá, o rancho. Aí, Maia. Ali, minha casa aqui, ó. Eu morei ali na rua na atividade. Tá pegando essa esquina aqui. Dá o zoom, Desce na casa dele. Telhado é laranja, nem precisa. Aí, Só tem ó, mato, aqui né? em Bueno, beleza estética. Minha casa é essa aqui, ó. Aqui tem piscina, né? Essa daí mesmo, é. Essa aí, é minha casa aí. E cadê o rancho? Minha casa aí, ó. Olha lá, casarão. Caralho, Olha o tamanho da casa. eu tenho mano. Ah, não. Tem árvore, não tem? Maiara, segue nessa rua aí, vai lá no rancho, segue aí nessa rua aí. Nessa rua. Minha casa tá atualizada. Uma casarão, filho. Cadê o rancho? É duas casas juntas, né, pai? Sabemos que a rua de vocês tem árvore, beleza. Vai lá na minha casa, lá no Terra de Educar. Porra, pior que no saudoso. Não localiza não, Não tem localização não. Lá o satélite nem pega, mano. Vai localizar. O carro do Google vai localizar a escola. Se emocione não. City MJ. Praça do Unido, Cruz Criador. Ó, pouca arborização nesse lugar. Aqui, como é que tá? Você é laje. Vocês conhecem essa parte aqui? Aham. Essas duas? Tudo. Vai falar mal? Eu não conheço nada daí. Já conheci. Cadê as árvores aí? Tu mora por aí? É lajes. Então a Vanessa vai ter um monte de lugar aí. pra Vai gente ter falar. mesmo. Árvore, não tem nada aí. Isso aqui é o quê? Vocês sabem? Sabe? Esse daí é hospital de maluco. Hospital psiquiátrico. Doutoreiro. A gente teve aula lá Não tem fora. nada. Mano, tem que no Guarajuba, mano. Vai lá no Guará, lá na B13. Vai lá na B13, mano. A Guarajuba, sem árvore em Guarajuba. Quem é da Guarajuba aí? A Mara não quer lá em Vila São José? Gente, cadê as árvores? Vila São José não tem um monte de árvore. Vai, Entra lá, eu quero ver também. Guarajuba, Na completo. TV. literalmente de nadar. E essa estrada aqui no final da Guarajuba dá pra onde? Olha lá, espaço reserva ali em cima. 9,5 quilômetros, espaço reserva. E vem cá, e o que tem no 9? É o bairro? É zona rural. Não, Ah, é o espaço da Lá tem o Alan Vick, lá de cachaça. É aberto ao público? Que tem voto. Olha lá, Rua Francisco Farnese, essa é a rua do... Gostei. Tem que conhecer Paracambi, A do GL. Cadê a quadra? Olha lá, sintética. Olha, Maia, tá vendo a sintética? Sim. Então, aí vai plantar, que eu vou tirar o GL. Tu vai plantar aqui? Meu pai não mora aí não, mano. Meu pai mora longe.
O GL mora no... Ah, essa quadra é da PDM? É da Amapá, Da mulher. Amapá. Porra, essa quadra velha aí vem e fica. E vocês vão lá, olha lá. Nem vou lá mais. Essa quadra não tem nem estrutura. Tá vendo aquele triângulo ali, ó? Aquele triângulo ali, ó? Do lado da praça do esporte. É aqui que tu vai botar a árvore? Ah, legal. E eu vou lá botar primeiro, gente. Não é nada. Legal. Foi bagulho. Paraíso do Amapá. Olha lá, é cheio de árvore, filho. Agora vai lá em São João de Meriti rapidinho, pra eles verem o negócio. Vamos ali fazer uma visita técnica. Só mato, gente. Caraca, essa flor. Graças a Deus, né? Oh. Vocês vão agradecer por ter mato agora. Vai lá em São João de Meriti, lugar bom. Mas você também tem muita... Ah, tem sim. Duque de Caxias lá também. Nossa, é uma merda, hein? Aí. Isso tudo é casa, tá, gente? Cadê a árvore? Éden, Ai, tem uma árvore. Dutra. E aí, galera, tá ruim Paracambi? Cidade do amor, vai. Dá calor só de olhar. Aqui, ó, Rua Suzana. Deve ser só um pouquinho calor. Isso aqui é Belfor Roxo, aqui, ó, Farrula. Tinha que ser, né, Luna? Belfor Roxo. Tinha que ser. Bel. Bota aqui no coisa aqui, ó. São João de Meriti, por favor. Ali, ó. É porque tem a delimitação certinho. Tá escrito Éden ali. É, só que não é Éden não é. Ó. Gente, olhem isso aqui. Olha o tamanho, filho. Pessoal, olhem isso aqui rapidinho. Cadê as áreas verdes? Ó, uma... Ali, ó. Pro município todo? Para, eu tô dando tudo de mim, tudo. Coitada das árvores, tá? São João aí, acho que é o pior município em arborização urbana do Rio de Janeiro. Belfor Roxo. Não, eu acho que Belfor Roxo ainda tem. Quem é de Bel aí? Tu? Caraca. Ó, Farrula. Farrula é aqui, ela é Farrula. Lá no Pesquisa aí, meu favor, Belfor Roxo é vizinho aqui, ó. Mas Belfor Roxo ainda tem mais área verde. É muita gente para 1 metro quadrado. Não dá. Gente, eu vou liberar vocês. Pessoal, eu vou liberar vocês 10 minutinhos mais cedo. Não, mas ainda falta 2 minutos. É o problema pra levar a TV pra sala. Exato. É, pegar. Porque por questões de infraestrutura, né?